ministro da Fazenda apresentou as medidas do plano de ajuste fiscal que busca economizar 327 bilhões em 5 anos. O Congresso tem 3 semanas para votar no projeto. O objetivo é manter as contas em dia e evitar o crescimento da dívida do país, freando o aumento dos juros e controlando a inflação. As medidas detalhadas hoje prometem gerar uma economia de 70 bilhões nos próximos 2 anos e 327 bilhões de reais até 2030. A principal contribuição virá de uma alteração do salário mínimo, representando uma economia de 110 bilhões de reais até 2030. Na prática, os salários continuam com ganho real acima da inflação e com base no PIB dos 2 anos anteriores, mas agora limitado a 2,5% ao ano para atender ao arcabouço fiscal. A mudança deve fazer com que o valor do mínimo suba cerca de R$ 6 a menos já no ano que vem, por conta do PIB, que deve ficar em torno de 3%. Significa que o salário mínimo sempre vai continuar seguindo a regra do PIB, defasado em 2 anos, mas ele vai estar limitado à taxa de crescimento dos gastos, né? Do limite de gastos previsto no novo arcabouço fiscal. Com as novas regras, o abono salarial, hoje pago a quem ganha até 2 salários mínimos, terá um teto de R$ 2.640. Esse valor será corrigido anualmente pela inflação até chegar a um salário mínimo e meio, previsto para 2035. Para os que recebem o BPC, além de o governo exigir uma atualização regular, a ideia é endurecer as regras para o acesso, com foco na comprovação de atestados das pessoas com deficiência. Regras mais rígidas também para o Bolsa Família. A biometria para inscrição e a atualização será obrigatória a cada 2 anos. Um atestado sem perícia, por exemplo, sem laudo pericial, uma série de problemas vem acontecendo, razão pela qual o BPC extrapolou o orçamento esse ano em praticamente 7 bilhões de reais, e nós vamos conformar o programa ao texto constitucional. Também na proposta, o governo pretende acabar com os supersalários dos servidores públicos. A ideia é reforçar e regulamentar a proibição dos pagamentos acima do teto constitucional. No caso dos militares, o texto muda as regras de aposentadoria. A idade mínima para a reserva seria de 55 anos. As famílias dos militares expulsos por mau comportamento perderiam o direito à pensão. E a transferência do benefício entre os dependentes também seria extinta. Nós concordamos em acabar com a morte ficta, que é uma coisa que, do ponto de vista da moralidade pública, é importante. Nós reconhecemos como um resquício do passado que precisa ser superado, e isso passa a fazer parte do acordo que foi feito com a defesa. E agora você fica por dentro das informações esportivas com Osmar Xavier. Olá, Júlio, um abraço para você, boa noite para quem acompanha o Jornal Rio Doce desta segunda-feira. Estamos chegando com as notícias do esporte. E claro, a gente começa destacando a grande decisão da Copa Libertadores da América. Não deu mais uma vez para o futebol mineiro em uma competição continental. O Galo encarou o Botafogo no Monumental de Núñez, na Argentina, no último sábado, e acabou perdendo a chance de conquistar o bicampeonato. O time alvinegro de Belo Horizonte teve uma grande oportunidade de se dar bem na partida. Logo, com menos de 1 minuto de jogo, o volante Gregory do Botafogo acabou sendo expulso depois de uma entrada imprudente em Fausto Vera. Mas o Atlético não teve competência para poder aproveitar a oportunidade com um homem a mais na partida durante todo o jogo e acabou tomando 2-0 ainda no primeiro tempo, mesmo com o Botafogo com 1 a menos. Luiz Henrique acabou sendo o grande protagonista do jogo. Ele marcou o primeiro gol para o time botafoguense e sofreu a penalidade máxima, em gol que foi convertido na cobrança pelo Alex Telles. Botafogo abriu 2-0 e uma ducha de água fria no torcedor alvinegro. Mas na etapa final, Vargas saiu do banco para, depois de uma cobrança de escanteio de Hulk, colocar de cabeça a bola no ângulo superior do goleiro John e dar esperança de novo para o torcedor alvinegro das Alterosas. Mas só que o Galo não foi eficiente o suficiente
para poder fazer pelo menos o gol de empate e levar a decisão para a prorrogação. E no finalzinho da partida acabou sendo castigado, porque o Botafogo, em um contra-ataque, o Júnior Santos conseguiu sair da marcação, entrou na área no cruzamento, a bola sobrou para ele mesmo fazer 3-1. O Atlético ainda teve duas grandes oportunidades quando o jogo estava 2-1, com Eduardo Vargas de novo, mas ele acabou sendo muito egoísta, principalmente no segundo lance, quando poderia ter dado passe para Allan Kardec marcar o gol de empate. O Atlético agora só lamentações, porque além de perder o título da Libertadores deste ano, também não consegue mais, através do Campeonato Brasileiro, chegar na competição continental na próxima temporada, depois de ter perdido o último jogo para a equipe do Juventude na 36ª rodada. Agora é sacudir a poeira, dar a volta por cima e focar nos dois últimos jogos do Brasileiro para tentar, pelo menos, fechar o ano com 2 triunfos. Bom, por falar em Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro entrou em campo neste domingo e o time celeste não conseguiu vencer o Bragantino, time que está no Z4 do Campeonato Brasileiro e comandado pelo seu ex-treinador Fernando Seabra, em Bragança Paulista a partida. O Bragantino saiu na frente, com Eduardo Sacha marcando para a equipe paulista no primeiro tempo. O Cruzeiro reagiu na etapa final, depois de uma bola trabalhada entre Matheus Pereira e Marlon, cruzamento baixo, o goleiro fez a defesa e Ramiro pegou a sobra para empatar para o time azul. Mesmo tendo mais de 70% de posse de bola, o Cruzeiro também foi muito ineficiente para poder virar o jogo e sair com 3 pontos de Bragança Paulista. Este resultado de empate deixa o Cruzeiro fora da zona de classificação para a Copa Libertadores da próxima temporada. Por falar nisso, vamos dar uma atualizada na tabela de classificação? Os números na tela aqui do Jornal Rio Doce. A briga direta pelo título está entre Botafogo 73, Palmeiras 70 pontos. Agora restam então as 2 vagas da pré-Libertadores que estão na briga. Bahia com 50 pontos, Corinthians com 50 e o Cruzeiro com 49. Lembrando que na próxima rodada o Cruzeiro tem a chance de entrar no G8. Para isso vai ter que vencer nada mais, nada menos do que o Palmeiras, próximo jogo, quarta-feira, 9h30 da noite, no Mineirão. E por enquanto sem a presença do torcedor, porque a CBF impediu que tanto a torcida do Cruzeiro quanto a do Palmeiras, devido àquela confusão em São Paulo, possa acompanhar a partida no Gigante da Pampulha. Então o Cruzeiro brigando com Bahia e com Corinthians, para isso o Cruzeiro vai ter que vencer o Palmeiras, porque tem confronto direto entre Bahia e Corinthians na rodada próxima também. Então o Cruzeiro vencendo, volta ao G8 do Campeonato Brasileiro e vai pelo menos até antes da última rodada para a pré-Libertadores 2025. É aguardar para ver então, né, a movimentação dos times mineiros para os jogos deste meio de semana no Campeonato Brasileiro. É o que tínhamos de esporte aqui na tela da TV Rio Doce, no Jornal Rio Doce desta segunda-feira. Um abraço a todos e até quinta, se Deus quiser. E o Jornal Rio Doce de hoje vai ficando por aqui. Uma ótima noite para você. Até amanhã.